Uma boa noite, amigos e amigas. Creio que entramos aqui ao vivo no Instagram para a nossa live, gravada toda quarta-feira, a partir das 19h30. Hoje nós conversaremos sobre o caso Flor de Lis. Creio que muitos já devem ter ciência dessa deputada federal eleita aqui pelo Rio de Janeiro, e que protagonizou o assassinato do próprio marido, sendo ela do meio evangélico, cujo caso carrega uma série de situações e de prerrogativas que abrem margens para inúmeras reflexões. Certamente não caberá aqui na nossa abordagem tudo quanto a gente possa refletir sobre esse caso, mas a intenção é a gente destacar reputação ou verdade, o que é mais importante. E vai ser em cima do caso da Flor de Lis que eu quero destacar aqui algumas lições importantes para a gente refletir, ok? Como muitos puderam ver, e eu inclusive gostaria de recomendar e incentivar que vocês possam assistir o documentário da Flor de Lis na Globoplay, que traz muitos detalhes, não só acerca do processo que ela veio enfrentando em relação à acusação de ter sido a responsável, a mandante do assassinato do seu próprio marido, como também a sua própria história de vida. Flor de Lis iniciou a sua jornada numa comunidade aqui do Rio de Janeiro chamado Jacarezinho, e ali teve uma infância de recursos muito precários, dentro da igreja evangélica, pelo menos desde que ela se entende por gente. E é interessante a gente já começar a refletir em cima desse ponto, porque aquilo que eu gostaria de sublinhar em relação à reputação ou verdade, o que mais importa? Em primeiro lugar, eu quero aqui problematizar esse reputação ou verdade, O que eu quero dizer com isso? O que mais importa? A reputação que você tem diante do olhar e da interpretação das pessoas, ou a verdade de quem você é, e daquilo que você apresenta no seu cotidiano e na sua possibilidade de vir a ser. Sim, a grande verdade é que todos nós, no curso da nossa criação e desenvolvimento, somos profundamente assediados pelos sentimentos da rejeição e do desamparo. E esse tipo de sentimento ele pode ser mais acentuado dependendo do tipo de caso. Não é incomum uma pessoa que seja integrante numa família onde tenham muitos irmãos, de ela vivenciar com mais intensidade esse sentimento do desamparo e da rejeição, justamente por disputar com uma quantidade imensa de pessoas atenção, carinho. Por outro lado, você pode ter também pai ou mãe ou quem cumpra a função, esse tipo de função na criação da criança. Você pode ter nessas pessoas um desempenho também muito precário da atenção, do acolhimento, da manifestação de afeto. Contextos esses que podem intensificar na pessoa os sentimentos de rejeição ou de desamparo. Enfim, existem inúmeros fatores e elementos que direta ou indiretamente contribuem para que esses complexos
comecem a se formar dentro da gente. Chegando então na adolescência, pega esse tipo de tendência e multiplica ao cubo, né? Porque na adolescência, com o deflagramento da puberdade, é disparado dentro do sujeito uma série de hormônios e de químicas que se travestem de sentimentos e de sensações e de impulsos, a transformação do corpo e, por conseguinte, a inserção do jovenzinho numa modalidade e num grupo altamente diferenciado de pessoas daquilo que até então ele estava acostumado a lidar na infância. Então ele é acossado com muito mais intensidade por sentimentos como vergonha, culpa e tudo isso em relação ao seu próprio corpo. E nesse desenvolvimento, então, se você já não tem um suporte a contento de pai ou mãe ou quem cumpra essa função, os sentimentos de rejeição e de desamparo se tornam ainda mais intensos. Então, na esteira, né, desse entendimento, Flor de Lis, ela nasce ali no Jacarezinho, e ela nasce numa comunidade carente, tendo recursos muito limitados e sendo evangélica desde o início. E nas minhas observações, e aqui eu vou buscar fazer ponderações acerca dos conteúdos que eu tenho em cima da matéria que eu costumo observar por fazer parte do meu cotidiano de trabalho, conjugado com a história da Flor de Lis que está aí disponível, não só em inúmeros sites que você pode acessar, mas, como eu disse no início, mais especificamente nesse documentário que está acessível na Globoplay, né? Na Globoplay, né? Portanto, a Flor de Lis, né, uma vez nascida e criada nesse ambiente, sendo evangélica, a igreja evangélica, ela costuma ser um ambiente que fornece um contexto para autoafirmação por excelência. Estou aqui falando a nível psicológico, sociológico, ok? Isso porque, por ser um ambiente que comunga de uma mentalidade em comum, visando, né, promover a credulidade do próprio grupo em meio à comunidade, nesse grupo, então, você tem laços de interação, onde quanto mais diversificado fica esse grupo, maior oportunidade e ocasião você vai tendo para que os seus integrantes possam se destacar ali dentro desse grupo. É por essa razão que eu digo que a igreja, em geral, costuma ser um ambiente que fornece a oportunidade de autoafirmação para muitos indivíduos, né? Então, nessa direção, o jovenzinho, que em geral, deslocado, não conseguindo estabelecer conexão com outros contatos, como era o caso da Flor de Lis, que, inclusive nesse documentário, ela notifica o modo rigoroso com que a mãe dela controlava a interação dela com outras pessoas, né? Até por eles serem moradores de uma comunidade carente e pela presença do tráfico e de muitas influências negativas, a mãe então impunha um rigor muito grande no controle das amizades e das interações dela com pessoas da comunidade. Acabava então que ela ficava quase que praticamente restrita
a se relacionar e interagir com as pessoas da igreja que, a priori, para a mãe dela, eram tidas como pessoas de confiança. Nessa direção, acaba que todas essas demandas naturais e psicológicas do sujeito pela autoafirmação e pela luta para adquirir o seu próprio valor diante do grupo, no caso da Flor de Lis, se transcorre dentro da igreja. E dentro da igreja, obviamente, existirão os seus pressupostos, existirão ali os seus preceitos e os seus valores morais, onde quanto mais cada integrante se alinhe e consiga corresponder a esses preceitos, a esses critérios e a esses comportamentos morais estabelecidos pelo grupo religioso, mais essa pessoa tende a ser interpretada como uma pessoa espiritual, como uma pessoa bem vista dentro do grupo, ficando, portanto, mais passível de ganhar destaque, de se tornar uma liderança. E toda essa visibilidade, ela cumpre um poder de afirmação para o indivíduo. Portanto, nessa fase de afirmação, não é incomum você enxergar justamente a fase mais intensa de devoção dessas pessoas, porque elas estão ali tentando corresponder da melhor maneira possível os critérios e as exigências que aquele grupo exige dela, para que ela então possa ascender, crescer dentro desse grupo. E assim foi a Flor de Lis. E numa dada circunstância atípica, que sinceramente até para mim não ficou claro até que ponto aquilo dali foi planejado, ou até que ponto aquilo aconteceu a nível de contingência. Foi uma contingência, uma situação específica que aconteceu e acabou deflagrando um comportamento da Flor de Lis, cujo resultado redundou numa coisa que posteriormente ela foi identificando como sendo favorável para ela. A comunidade, por ela ser carente, eu inclusive acredito que seja o segundo caso, não creio que ela tenha pensado previamente, eu vou cuidar de crianças porque é isso que vai me dar visibilidade aqui dentro do grupo e eu vou chegar, inclusive, ao patamar de ter uma grande igreja, de me tornar deputada federal e me tornar uma expoente do meio evangélico nesse país. Não. Até porque tudo isso não se tem como agendar e programar. Portanto, é por isso que eu penso que, em nome de uma contingência situacional que aconteceu ali no Jacarezinho, uma comunidade carente, logo, muita gente lá dentro, às vezes, não tinha como bancar a própria subsistência. Haviam, então, muitas crianças onde, se houvesse alguém que pudesse assumir o cuidado e a subsistência dessas crianças, as mães agradeciam. Inclusive, se sentiam menos culpadas por serem as responsáveis pelos filhos estarem passando fome. Então essa circunstancialidade muito pertinente e às vezes, infelizmente, comum em locais e contextos de recursos muito limitados, tendo acontecido esse tipo de situação na comunidade onde Flor de Lis estava inserida, ela então começa a acolher essas crianças. Começa a acolher, e naquilo que ela vai acolhendo, ela vai ficando conhecida na própria comunidade como sendo alguém que acolhia crianças. Então, acolhendo, acabou que o trabalho foi ganhando volume, percepção, e foi concedendo a ela visibilidade, a princípio dentro da sua própria igreja, depois dentro da comunidade onde ela morava,
E com o passar do tempo, chegando aí a quantidade para mais de 30 crianças morando junto com ela, algumas reportagens, alguns telejornais começaram a noticiar o trabalho que ela fazia. E eu creio que é meio que nesse momento em diante que essa iniciativa da Flor de Lis começa a se solidificar. Dela começando a ser conhecida como uma pessoa solidária, como uma grande mãe acolhedora. E durante todo esse processo começa a formação daquilo que Jung, um dos grandes pais da psicologia, chamava de persona. Sim, a construção de um personagem. Persona perfaz um termo grego que significava máscara. Jung entendia que as máscaras elas são necessárias, tá? Para a nossa melhor adaptação no meio onde nós vivemos. E isso por uma razão simples, tá? A gente não tem como ser exatamente a mesma pessoa em todos os ambientes que a gente frequenta. Logo, existe uma modificação um pouco mais leve ou um pouco mais considerável que produz na gente a necessidade de uma certa modificação dependendo do ambiente onde nós estamos. Por exemplo, quando eu estou em casa, eu estou dentro de uma dada configuração que me permitem certas liberdades que não acontece quando eu estou no trabalho. Portanto, é bem dizer que no trabalho eu preciso adotar uma certa máscara que modifica o aspecto do modo como eu estou em casa. Essa máscara, no sentido adaptativo, e que remete a gente a ter maior eficiência nos locais onde a gente vai e interage, isso é saudável, isso é positivo. No entanto, Jung, ele notificava quando a máscara passava a ser um problema. É quando então a máscara começa a criar em nós aquilo que Jung chamava de sombra. Sim, o que é a sombra no conceito junguiano? Sombra são todas aquelas características da nossa maneira de ser, da nossa personalidade e da nossa realidade de vida, mas que por alguma razão elas precisam ser omitidas ou até enganadas e falseadas, e em muitos casos até mesmo negadas em favor da máscara, para que aí então nós sejamos bem-sucedidos no grupo ou no contexto em que a gente busca participar. Quando esse tipo de coisa acontece, Jung notifica que nós temos um problema. Isso porque, dependendo desse contexto que a gente queira participar, e do quanto que ele exige a gente negar ou falsear verdades do nosso ser ou do nosso contexto de vida, isso mais cedo ou mais tarde vai trazer um problema para a gente. Inclusive, essa perspectiva da abordagem psicológica de Jung empresta para a gente uma ótica interpretativa muito interessante para a gente entender o caso Flor de Lis. Porque com o cuidado daquelas crianças e a fama que começou a acontecer em torno da Flor de Lis, possivelmente a rejeição e o desamparo, sentimentos presentes em todos nós, uns mais e outros menos, no caso da Flor de Lis, encontrou a sua alternativa de resolução
nessa persona, nessa máscara, nessa personagem da mãe acolhedora, daquela que cuida, daquela que recebe e acolhe, né? E nessa direção, certamente, o que vai ficando claro no curso da história é que sistematicamente vão sendo negados aspectos da verdade da Flor de Lis, tanto quanto do seu próprio contexto de vida. Porque uma das coisas que inclusive são notificadas no documentário é que o marido dela assassinado, o marido que foi assassinado, ele primeiro começou como um jovem que fez parte integrante dos filhos da Flor de Lis. Inclusive, uma das participantes ativas e que ajudavam efetivamente na cozinha, fazendo comida, né, para as crianças, ela, no documentário, ela fala que enquanto ela esteve na casa, o Anderson, que é o marido que foi assassinado, ele, quando está na casa, pelo menos quando o pessoal ali notifica, ele já tinha ali entre os seus 17 anos de idade. No documentário não é falado explicitamente, mas pelo ano de nascimento da Flor de Lis, eu fiz os meus cálculos e pude ver que a Flor de Lis era 18, não é isso? 16 anos mais velha que o Anderson. O Anderson tinha 17 quando ele estava na casa, e a Flor de Lis 16. Ela era 16 anos mais velha, né? Ele tinha 17 anos dentro da casa e a Flor de Lis já tinha 33. Eu sei é que essa interação, quem ali entrava na casa e interagia com eles, quando o Anderson já se fazia presente, notava que o Anderson já assumia um certo papel de liderança. E todos os observadores, mesmo os mais próximos, notavam que a Flor de Lis ela já tinha um primeiro relacionamento, inclusive com quem ela teve os primeiros 3 filhos biológicos dela. Depois esse marido sai de cena e aí, posteriormente, quem entra é o Anderson. Só que as próprias pessoas que observaram de perto perceberam que esse relacionamento dela com o Anderson, ele aconteceu como uma espécie de relação de conveniência. Por quê? Porque pela fama que a Flor de Lis estava adquirindo, né, e pelo modo como ela já estava sendo considerada dentro da família, dentro da igreja e na comunidade, meio que começou a haver uma certa pressão muito conhecida de quem frequenta a igreja, né? Aquela pressão do tipo, você tem que casar, né? Você precisa casar para compor o presépio relativo àquilo que a moralidade dentro da igreja exige, para então você fazer a obra de Deus de forma mais verdadeira e autêntica, vamos dizer assim. Em muitas igrejas isso não é falado aberta e francamente, mas a pressão ela é existente, principalmente nas conversas de corredores, né? Nas conversas entre pares. Ô fulana, você ainda não casou? E se a mulher então começa a ganhar projeção no meio do grupo, né? Tanto quanto o homem também. O fato deles serem solteiros, isso vai deixando eles se não mal vistos, eles fazem deles pessoas passíveis de uma certa desconfiança e de um certo desconforto, entendeu? Então, dentro desse tipo de contexto, e sendo ela pertencente a esse contexto de igreja evangélica,
surge esse desconforto e é aí que observadores próximos, eles especulam, né, de que aquele casamento entre ela e o Anderson acontece na esteira de satisfazer essa necessidade dela compor o presépio, né, já que ela era considerada a mãe de muitos. A mãe de muitos precisa de ninguém menos do que de um marido, para que ele então possa ser o pai desses muitos. Creio que aí já começa a primeira distorção desencadeada por um excesso de ênfase no personagem em detrimento da própria verdade da Flor de Lis. Como que reputação, tanto quanto a pressão exercida no contexto onde nós estamos inseridos, pressionam a gente a tomar decisões que violam a nossa própria verdade. Se eu for pensar isso em relação ao contexto da igreja evangélica, nossa, nós vamos enumerar aqui muita coisa. Primeiro que eu já vi inúmeras pessoas com um namoro muito prolongado e como isso para a igreja evangélica sugere que esteja se dando margens para acontecer o tal sexo antes do casamento, então começa todo mundo a pressioná-los para eles casarem mais rápido. Ou alguns fazendo dessa questão sexual um teste de apneia, ficam segurando, e quando surge uma oportunidade, precisam casar o mais rápido possível para fazerem as coisas conforme reza a cartilha da igreja, a fim de não ficarem mal falados. Portanto, percebam que a questão e a ênfase está sempre na reputação. E a verdade, tanto quanto a naturalidade de como a vida transcorre, acaba sendo atropelada e o tempo todo violado em função da prioridade de se manter a reputação ilibada. Isso acontece com Flor de Lis, isso acontece no nosso meio à torto e direito. À torto e direito. Flor de Lis, então, inicia um casamento com um homem 16 anos mais novo, né? E dali começa toda uma interação e todo uma convivência que, na interação com outros 37, que com o passar do tempo chegaram a 55 filhos, para imaginar como que é a convivência de tudo isso. Acaba que essas nomenclaturas, mãe, irmã, irmão, pai, dentro desse tipo de contexto, onde ninguém teve um vinculamento visceral, mas todos foram ali conviver pela via de um acordo basicamente verbal, situacional e contextual. Então, aquelas crianças que foram criadas desde pequenas ainda conseguiram desenvolver maiores vinculamentos, né? Maiores vinculamentos e ataviamentos, mas outros nem tanto, e com uma quantidade imensa de crianças. Nesse tipo de quantidade vai sendo muito difícil de você gerar aquele tipo de vínculo de familiaridade onde a pulsão sexual ela é impedida pelo asco. O sentimento de asco que um filho tem em relação à mãe, ou a filha tem em relação ao pai e vice-versa, essa é uma formação psíquica que vem a depender da visceralidade do laço realizado. Entendeu? Se esse laço se faz distante pelas mais diversas razões, você então não tem a formação do asco, de modo que mesmo aquele outro tendo a nomenclatura de irmão, pai, mãe ou tio ou o que seja, a sexualidade ela não estará impedida de se fazer presente e de se envolver. Então,
obviamente, dentro da casa começa a ter uma série de envolvimentos de irmão com irmã, de pai com filha, de tudo. E isso tudo aí é o pouco do que a gente fica sabendo, mas entendendo essa fenomenologia psicológica, eu particularmente não me surpreendi depois que fui obtendo as notícias do que acontecia ali. Porque por mais que no politicamente correto e no discurso de fachada, para comunicação ao público, tudo é falado com as terminologias corretas de família, amor fraternal, irmão, irmã, pai e mãe, na prática é de uma outra forma que isso acaba acontecendo. Chegou um momento que Flor de Lis conseguiu o patrocínio de um empresário. E quando esse empresário ele direciona tanto a Flor de Lis quanto os seus filhos para morarem numa dada casa, dando toda a assistência, ali então começa também a influência do dinheiro. Então perceba que eu também não quero dizer aqui, tá, meus amigos, que tudo desde o início começou por interesse. Por um interesse maquiavélico por parte da Flor de Lis. Para dizer a verdade, eu até acredito que não foi assim que a coisa começou. Lá atrás, quando eu disse em relação ao início, em função de uma contingência situacional, onde ali ela toma a iniciativa de acolher crianças, eu creio que ali naquele início foi tudo muito legítimo, foi tudo muito baseado num gesto real de generosidade. Mas com o passar do tempo, na medida em que vai sendo construído um personagem, pelo modo como o olhar do outro começa a ser direcionado para ela, tanto da própria família, quanto da comunidade onde ela morava, quanto da igreja onde ela pertencia, ali então começa a se formar uma reputação, que é o que aqui, na linguagem psicológica, eu estou chamando de máscara, do personagem. E quando então é criado esse personagem, ali então já entra essa função psíquica de compensação a todas as rejeições, humilhações e desamparos que a pessoa vivenciou de modo traumático no passado. Então, na esteira dessa situação, você já vê uma vantagem narcísica no modo como o sujeito se envolve com o projeto. Mas até aí, meus amigos, não sejamos hipócritas. Nesse mundo caído aqui, entendam de uma vez por todas, inclusive eu me incluo no que eu vou falar aqui, não existe nenhum projeto ou iniciativa que não tenha uma participação narcisista do eu. Eu sou uma pessoa plenamente convicta de que o amor mais puro que esteve no nosso meio, e mesmo assim acabou crucificado, foi Cristo Jesus. Foi o ser mais que tinha tudo para não fazer o que fez, mas mesmo assim o fez, e isso por amor. No mais, todos nós vamos, o melhor de nós, ainda que tente se aproximar daquilo que seja amor, ainda carrega consigo muitas tendenciosidades e relatividades do seu próprio egoísmo velado. Portanto, nesse aspecto, Flor de Lis, inclusive, não é diferente de nenhum de nós. Mas estamos aqui olhando os aspectos emuladores daquilo que foram ganhando contornos adoecedores, bizarros, e que culminou nessa atitude psicopática da parte dela. Né? Portanto, quando ela começa a formar esse personagem da grande mãe acolhedora, ali já começa a relação narcísica dela com a atividade junto às crianças.
O segundo elemento narcísico é quando um grande empresário, na verdade dois, se juntaram para poder financiar o projeto dela. Que aí entra a questão do dinheiro. Ela então começa a ter uma casa, e uma casa muito bem estruturada para receber e viabilizar a boa convivência de todos os integrantes, tanto quanto o financiamento e o pagamento dos alimentos e de todas as pessoas que ajudavam a casa. Daquele ponto em diante começa a ficar notório como que a serventia dela era basicamente a de promoter, né? Porque ela passou a ter a fama da grande mãe e era isso que dava então movimento e dinâmica para a continuidade do trabalho, né? Isso porque as próprias pessoas que trabalhavam dentro da casa relataram que ela mesma, Flor de Lis, ela não colocava a mão na massa. Inclusive a própria comida dela era feita de modo separado das crianças e dos demais integrantes da casa, né? Então, como eu tive até uma pessoa aqui no TikTok que descreveu aqui, ganhava dinheiro para cuidar desses supostamente filhos, né? E aí a outra pessoa coloca aqui dinheiro e fama. Sim, esses dois elementos, eles começam a trazer uma guinada 180 graus na vida de Flor de Lis em relação ao como foi o começo da vida dela. Portanto, isso tudo dentro de uma mentalidade desprevenida, tá? Vai gerando um sentimento de necessidade de ter que manter todo esse contexto ao custo que for, sob pena de você ficar sentenciado a retornar para aquele passado ao qual você ficou traumatizado. E é aí que a pessoa se torna escrava da própria reputação. Tanto quanto é aí que entra o perigo daquilo que Jung denunciava em relação à dinâmica persona e sombra. Porque uma vez que você se torna escravo da sua reputação, então você já não irá dispor de todos os recursos para resolver e solucionar muitos problemas, impasses e dilemas do ser e da alma. Muitas vezes você vai ter sim uma boa popularidade, uma boa fama, um bom dinheiro, e há quem pense que isso é tudo nessa vida. Mas é o caso Flor de Lis que nos convida a pensar que definitivamente fama, dinheiro e poder não é tudo nessa vida. Porque se a persona que a gente tem para fora não estiver minimamente alinhado com a verdade e a autenticidade do que a gente carrega no ser e na nossa realidade de vida, vai chegar um momento que a gente dá o tiro no pé. Vai chegar um momento que a gente se boicota. E o que acontece é que o não amor entre Flor de Lis e Anderson começa a progredir e a se intensificar de um tal modo que, na prática, Anderson se torna praticamente um empresário da Flor de Lis, e Flor de Lis, ela permanece naquele repertório da mulher pastora, carismática, mãe de todas e acolhedoras. Inclusive, esse foi o mote utilizado para emplacá-la como candidata a deputada federal, e deu certo. E deu certo. E ela, então, como deputada federal, consegue galgar
aquilo que até então tinha sido o ponto mais alto da sua carreira. Aquela que saiu de uma comunidade carente aqui no Rio de Janeiro e ascendeu ao patamar de deputada federal, agora tendo uma vida confortável e com a boa fama de ter ajudado inúmeras crianças. Cara, isso fica muito bem na fita. Mas a grande verdade é que aí entra aquilo que Jung dizia. Todas as características que são jogadas na sombra, tudo aquilo que a gente nega na gente, sendo verdade sobre a gente, mesmo tendo sido relegado à sombra. E sombra aqui, o que é isso efetivamente? Sombra é o não alcance do olhar do outro sobre essa característica, sobre essa verdade. O fato é que, por mais que essa característica tenha sido relegada à sombra, ela não fica lá quieta e sossegada. Pelo contrário, Jung diz que essas características ficam de lá reivindicando a sua própria autenticidade, revoltadas por terem sido arbitrariamente subtraídas e retiradas do todo da personalidade que é demonstrada para o lado de fora. E aí, quando a gente começa então a criar uma sombra muito grande, muito espessa, aí começam alguns transtornos na nossa vida. Quando a gente sai dos holofotes do olhar dos outros, a gente é acometido por angústias, nós somos acometidos por súbitos de depressão, muitos são acometidos por ataques de pânico inexplicáveis, outros entram numa espiral de temperamento altamente distorcido, ficam irritadiços, explodem por qualquer coisa, porque toda essa intoxicação e distorção de sentimentos e sensações e do temperamento é o preço a ser pago por se reprimir características da nossa verdade em favor de uma boa reputação diante das pessoas. Mas isso não acontece só com a flor de lis. A gente pode pegar aqui exemplos banais. Aqui no Rio de Janeiro, é só você observar. Quem mora no Andaraí diz que mora na Tijuca. Quem mora na Tijuca já vai dizendo aqui, já vai subir, já diz que mora aqui em Laranjeiras. Quem mora em Laranjeiras já diz que mora em Botafogo. Quem mora em Botafogo já diz que mora no Flamengo. Quem mora no Flamengo, e assim vai, porque de uma certa forma há uma rejeição inata e pulsante da pessoa nunca aceitar a sua própria condição, e na busca pela autoafirmação, alguns se tornam assim mentirosos, contumazes na maneira como vão fazendo certos ajustes da sua própria realidade de vida ou de determinadas características da sua maneira de ser, no intuito de serem bem recebidos no grupo no qual eles querem pertencer. Isso dentro da igreja evangélica, então, meu Deus, para você se batizar dentro da igreja evangélica, é determinado que você não pode fumar e nem beber. Aí chega o sujeito lá dentro da igreja, tem aquele aceitar a Jesus, né? Quem quer aceitar Jesus? Aí o sujeito levanta a mão, né? Vocês me desculpem, gente, mas eu acho isso tudo muito performático. Aceitar a Jesus, para mim, são outros 500. Na verdade, tem muita gente dentro da igreja que fala sobre Jesus, canta Jesus, mas não aceita Jesus. Né? Não aceita. Fala de Jesus, mas quer andar com arma na cintura. Fala de Jesus, mas bandido bom é bandido morto.
né, fala de Jesus, mas não transparece Jesus, não exala Jesus, não busca avaliar cada pensamento e cada sentimento conforme o prumo de Jesus. Porque, na verdade, ou aceitar Jesus é todo dia, ou não existe aceitar Jesus nessa vida. Mas, para o meio religioso, aceitar a Jesus é uma liturgia. Porque aí faz o convite, quem quer aceitar Jesus, o sujeito levanta a mão, ele vai lá na frente, faz uma confissão, e aí todo o grupo entende ele como tendo aceitado Jesus. E aí depois ele vai para uma sala à parte, onde ele vai receber ali todo um doutrinamento e um direcionamento, e vai dizer para ele, olha, para você se batizar, você precisa deixar a bebida e o cigarro. E dependendo do modo como aquele sujeito se viu envolvido naquele contexto, e querendo até de bom coração corresponder àquela proposta que eles estavam exigindo, óbvio, de uma certa forma, até quem não aceitou Jesus dentro de uma igreja, eu conheço que tem muita gente que, se pudesse, gostaria de pegar um pouco mais leve na bebida, no cigarro. Mas em muitos casos não é assim que funciona, né? Às vezes, o desvencilhamento desse tipo de vício é algo que ocorre aos poucos. Mas aí o sujeito lá, ele parou, né? Ele parou, diz que parou. Não, hoje eu aceitei Jesus, eu parei de beber e de fumar. Aí beleza, marcam o batismo dele para o mês seguinte. Aí chega no mês seguinte, ele batiza, beleza. Para todos os efeitos, ele foi batizado, por quê? Porque ele não fuma e nem bebe. Porém, todavia, entretanto, passado uns 3 meses, e olha que eu ainda estou sendo generoso no tempo, hein? Porque às vezes passa muito menos tempo, passa uma semana. Mas enfim, passa 6 meses, 3 meses, e aí vem um problema. Sim, vem um problema, vem um percalço na vida da pessoa, uma ameaça de ser desempregado, aquilo desencadeia um processo de ansiedade e aquilo reaviva nele a punção pela bebida e pelo cigarro e ele acaba incorrendo naquilo de novo. Mas e aí? E agora que ele já está batizado? E se algum irmão souber? E aí, naquilo em que ele tomou a cerveja de novo, o vício voltou de novo. E aí voltou, e aí ele não consegue parar. E aí o que ele vai começar a fazer? Inclusive eu já recebi no meu consultório pessoas angustiadas. Porque elas inclusive participavam da liderança da igreja, mas estavam lá com a geladeira cheia de cerveja. E se sentindo culpadas. E fazendo daquele vício algo mais do que vício, uma compulsão, que é quando você tem um impulso que não consegue controlar, precedido de um conflito. Ai, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, vai lá e faz. Vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vai lá e faz. Essa que é a compulsão. Inclusive, sinceramente, esse é um dos maiores males que eu encontro no meio evangélico, compulsividade. Porque, em geral, é o tipo de reação típica de quem tenta ficar reprimindo coisas dentro de si, a fim de não dar a essa coisa o tempo e o contexto adequado para sua devida elaboração, pelo tipo de pressão que a pessoa recebe, direta ou indiretamente, do grupo religioso, ela então adota o expediente da repressão. Só que na repressão, quanto mais você acumula, chega um momento que extravasa. E aí aqui, por exemplo, até a querida Paty aqui que está participando com a gente, ela coloca aqui, ouvi algo sobre ela dizer que pegava mal ela divorciar-se. Sim, querida. Isso é uma fala dela, uma fala atribuída a ela dentro de todos os levantamentos dos dados no inquérito, né? Onde ela, falando com um dos filhos, ela fala, eu vou fazer o quê? Me divorciar? Eu vou escandalizar o reino de Deus.
É assim que ela fala. Portanto, perceba, né, que chega um momento que a importância que é conferida à reputação é de uma ordem tal que tudo o mais passa a servir essa reputação. Passa a servir de modo que, principalmente dependendo da distância entre o patamar de quem o sujeito era e de quem a pessoa se tornou em função do que ela se sacrificou para construir aquela reputação, ao chegar lá em cima, aí já não é só a flor de lis, não. Não é. Muitos já mataram, muitos já estupraram, muitos já abusaram, muitos, e eu estou falando de líderes evangélicos. Eu, para dizer a verdade, até acredito que com a flor de lis vindo isso tudo à tona, querendo ou não, é uma oportunidade espiritual e existencial para ela acordar. Para ela acordar. Para ela ser despertada de todo esse engano de morte que criou uma idolatria em torno de uma personagem em detrimento da própria verdade dela. E é aqui que eu quero dizer, Deus não se relaciona com máscaras. Deus se relaciona apenas com verdade. Por isso é que o Deus de boa parte de quem vive, de todos os que vivem da reputação, não é Deus, e sim o olhar do outro. E como disse Jesus, nós não podemos servir a dois senhores, porque ou iremos agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Não podemos agradar a dois senhores. E a outra parábola que Jesus profere: estreito é o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que acertam com ele, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que passam por ele. E por quê? Porque existem aqueles cuja ousadia, tanto quanto cujo poder, é patrocinado e financiado pelo olhar do outro. E existem aqueles que podem não ter toda essa fama, popularidade e dinheiro, mas carregam a própria verdade e são validados pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus que confirma no próprio coração que somos filhos de Deus. E esse é o ponto. Esse é o enlace. E aí é que eu vejo que habita a inteligência de Deus, para que fique explicitado a nossa própria maldade em detrimento do amor dele por nós. Porque nós ficamos enfeitiçados pelos nossos próprios hologramas de nós mesmos, enquanto o amor e o compromisso do amor de Deus, ele é com relação à nossa própria verdade. A nossa própria verdade de ser. Agora, a Flor de Lis, ela acabou matando o Anderson por não aguentar mais viver numa relação que tinha fama de ser casamento e amor, mas não tinha a menor correspondência com esse tipo de realidade. E quem vive a fama daquilo que não é, quanto mais fica cercado de visibilidade, mesmo que adquira todas as vantagens em nome disso, vai ficando sufocado e oprimido pela sua própria imagem. Agora, se alguém aqui se encontra numa situação como essa, ou próxima dessa, meu amigo e minha amiga, eu te convido a uma atitude em fé. Sim. Dependendo do como o seu personagem te levou para distante da verdade que você carrega, primeiro,
seria interessante você procurar um aconselhamento com uma pessoa capacitada para tentar, de repente, pensar de maneira criativa e inteligente as especificidades do seu caso, mas falando de uma forma mais geral. No geral, o que é recomendável é tenta sair de cena da melhor maneira possível, tente abdicar dos compromissos que foram feitos. Se for possível, dependendo do fôlego que ainda lhe sobrar de alma, ok? Tente criar algum repertório financeiro à parte que possa lhe proporcionar alguma subsistência mínima, para que então você possa encerrar as suas atividades dentro desse panorama onde seja necessário a sua persona, a sua máscara. Para que então você possa ajeitar as coisas de modo mais alinhado com a sua própria verdade. Porque, em muitos casos, se você assim não fizer, ou você vai se diabolizar, que ao meu ver é o pior que pode acontecer a uma pessoa, ou você vai adoecer e se mutilar tanto, ao ponto de, em muitos casos, acabar dando o tiro no pé ou o tiro saindo pela culatra, como é o caso de Flor de Lis, né? E aqui no Instagram tem uma mana amiga aqui escrevendo: isto é um pouco reflexo da própria igreja que idolatra os líderes e não permitem que eles sejam simplesmente humanos, suscetíveis a erros como qualquer pessoa. A hora que esta chave virar, seremos mais transparentes, viveremos com menos fardo da perfeição. Minha amiga, é verdade. Inclusive existe uma síndrome do super-herói dentro das igrejas. Eu particularmente já atendi pastores angustiados e sendo seduzidos pelo desejo de suicídio, por se sentirem encurralados num personagem onde eles não podiam assumir a sua própria fragilidade, né? E o simples fato de ele poder ter alguém desconectado da sua comunidade para poder ouvir as suas fragilidades e poder também falar as suas fragilidades, os seus dilemas e os seus dramas sem ser julgado e sem ser rotulado. Os casos em que eu atendi, graças a Deus, puderam ser bem encaminhados. Mas existem muitos líderes completamente encurralados, e quanto mais famoso e popular o sujeito vai se tornando, mais refém da imagem de sujeito resolvido, de pessoa assertiva. Então ela vai simplesmente não tendo espaço para que a sua versão mais relativa, mais suscetível, fique explicitada, sem que não tenha para chegar e olhar, fulano fez isso, olha isso. O que é o movimento e a dinâmica típica de ambientes excessivamente moralistas. Portanto, o caso Flor de Lis é uma lição para todos nós. É uma lição daquilo que a idolatria, a reputação, pode causar como distorção até aquele tipo de atividade que no início começou bem, começou com amor, começou como uma iniciativa autêntica, legítima, mas que com o passar do tempo, pelo modo como a coisa foi prosperando e se desenvolvendo, aquilo foi criando interações com o próprio egoísmo e o narcisismo da pessoa, ao ponto então da própria reputação virar um fim em si mesmo.
E aí a pessoa ela já não está em prol de ajudar, mas sim de preservar a reputação que ela formou, como sendo supostamente isso a garantia da permanência, do sucesso, do dinheiro e do poder que ela adquiriu. Meus amigos, que Deus nos salve dessa armadilha, viu? E que Papai do Céu permita os devidos aplicativos ao caso de cada um de vocês que estão aqui ouvindo. Então, minha gente, eu fico aqui esperançoso de que esse nosso momento de reflexão possa ter provocado em vocês boas e saudáveis reflexões. Gente boa, é isso. Muito obrigado a todos aqui que participaram, que comentaram, tanto no Instagram quanto no TikTok. Um beijão para vocês e com a graça de Deus, até a próxima quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui com um novo tema para a gente refletir, ok?